Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos entrar hoje no capítulo 3 da leitura e meditação do livro de 1 Pedro. Vamos começar, o título é Os deveres das mulheres e maridos cristãos. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Assim como todos os cristãos devem se sujeitar às autoridades governamentais instituídas por amor e fé no Senhor, e os escravos ou empregados a seus senhores e patrões, as esposas crentes devem a seus maridos a mesma submissão. O verbo grego sujeitar, usado nessas orientações, tem a mesma raiz e em sua forma imperativa hipotagete, significa colocar-se espontaneamente sob a missão ou a responsabilidade de outrem. A missão aqui é a construção de um lar confortável para a família. Até mesmo os maridos que se opõem ao evangelho, entre aspas, esse é o sentido literal da expressão no original grego, poderão ser ganhos, em grego kerdetesontai, termo técnico no Novo Testamento, cujo sentido é de, abre aspas, cooperar intensamente para levar alguém à presença de Cristo, fecha aspas. No entanto, a esposa não deve pregar sistematicamente para seu marido renitente, mas demonstrar, mediante seu procedimento diário, como vive uma pessoa salva, cuja fé e esperança estão plenamente depositadas no Senhor. Vamos ver os versículos aqui. Efésios 5:22, esposas, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Colossenses 3:18, esposas, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Bom, a gente sabe que quando entrou o feminismo neste mundo, tudo bagunçou. E essa é uma astuta cilada do inimigo. Porque o diabo sabe que se ele mexe nessa hierarquia familiar, nessa estrutura que Deus fez, e assim é no céu, uma hierarquia, onde o pai, ele lidera esta família, né? Tem a mãe e para baixo, nessa hierarquia, estão os filhos. Então, o inimigo, ele conhece a dinâmica do céu e ele age. E é a principal fonte das suas artimanhas é sobre a família. Então ele utilizou-se, né, de uma mulher para implantar este feminismo, querendo dizer que as mulheres não dependem dos homens, que as mulheres podem se virar sozinhas, podem trabalhar como os homens, enfim. Só que ter filhos sozinhas, isso é impossível. Então, elas seriam como, utilizarem-se dos homens apenas como um procriador, realmente um fornecedor de semente. E nós sabemos que a partir daí, tudo bagunçou no mundo. Se perdeu essa dinâmica de família, da família que Deus projetou. E o feminismo, ele refuta a ideia da mulher ser submissa. Por quê? O feminismo acredita que submissão é estar inferiorizada ao homem, e isso não é verdade. Muito pelo contrário. A submissão, estar submissa ao marido, é se colocar num cuidado para que ele proteja, para que ele guarde, para que ele sustente, né, seja o provedor desta mulher, para que ele a ame, a palavra diz, como ao próprio Deus. Então, o sentido de submissão não é estar abaixo, como sendo pisada pelo marido. É óbvio que existem homens perversos, homens maus, que fazem isso com as suas esposas. Mas aqui Paulo está falando de uma família bem constituída,
de uma família temente a Deus. Então, infelizmente, essa geração ela foi possuída pelo feminismo. Mas, em nome de Jesus Cristo, de Yahushua HaMashiach, esse padrão vai ser recuperado. Em boa parte das famílias, nós profetizamos isso pela fé. Verso 2: enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Então, a mulher, ela tem que proceder de forma digna, honrosa, não somente diante do seu esposo, dos seus filhos, mas diante de uma sociedade. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário. Vamos ver o versículo aqui. 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Bom, o que a palavra quer dizer aqui? Existem, como que eu vou explicar? Religiões, através de doutrinas religiosas, que elas interpretam este versículo como que a mulher não pudesse ter nada de cuidado, nada. Infelizmente, as pessoas, por ignorância, não compreendem a essência da palavra. O que Paulo está dizendo aqui, Pedro está dizendo aqui, é que o adorno delas não seja o exterior. Ele não está dizendo que adornar o exterior é errado. Ele não está dizendo que adornar o exterior é errado. Ele está dizendo que não seja o exterior o mais importante, mas o interior, o que está por dentro. Então, não é proibido você se cuidar. É bom que você se cuide, porque nós somos templo do Espírito Santo, templo da Ruach HaKodesh. Então, desde que isso não se transforme em vaidade, aí a vaidade já se torna um pecado. Então, nós temos que cuidar do corpo fazendo atividades físicas, nós temos que comer, né, de forma mais saudável, tomar água e cuidar do corpo, cuidar do cabelo, né? Se colocar bonita para o seu esposo, porque isso é importante num casamento. Imagina, o esposo vê a mulher sempre desleixada, e vice-versa também, né? O marido também tem que se cuidar, o marido também tem que mostrar para a esposa cuidado, uma aparência, uma boa aparência, não somente no exterior, como Pedro está dizendo, mas no interior. Porque essas doutrinas religiosas, como eu estava falando, elas proíbem, por exemplo, as mulheres até fazer uma depilação. Então, imagina, é horrível isso, porque vai dar um aspecto ruim diante do marido. Mas que seja o homem interior no coração, qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Né? Já expliquei isso, então, o interior seria o principal de nós cuidarmos. É natural e apreciável que as mulheres se arrumem de forma a valorizar sua personalidade, bem como seus dotes físicos e estéticos. A ênfase da instrução bíblica não está tanto no tipo dos adornos, entretanto, o exibicionismo em geral, como os arranjos excêntricos para os cabelos, uso de roupas extravagantes ou luxuosas, joias finas e exóticas, caros acessórios de moda, não conseguem superar, especialmente no dia a dia, a beleza e a elegância de uma mulher graciosa, gentil, delicada, mansa, compreensiva, e que não depende da sua capacidade de sedução e verbalização para realizar tudo o que deseja, pois sabe esperar confiante no Senhor. 1 Samuel 16:7, Romanos 7:22.
o que a gente vê hoje? Esse mundo dando uma ênfase à questão física, de aparência mesmo, e por dentro as pessoas estão, como a palavra diz, sepulcros caiados. Então, são podres por dentro e por fora, o exterior, ele engana. Então, as mulheres, aí os homens também, procurando cirurgião plástico para fazer vários procedimentos, mas como que está aquela pessoa por dentro? Quem ela é verdadeiramente? Então, você vê uma pessoa, às vezes, né, a minha opinião é que acabam ficando feias, porque perde-se a essência divina, perde-se a sua planta original, né? Então, acaba por ficar feia, porque o que é natural, ele se torna belo. Óbvio que existem questões, às vezes, que envolvem, por exemplo, uma questão de respiração, ter que fazer uma cirurgia nasal, fazer uma reconstrução nasal por causa disso. Isso são questões de saúde, né? Uma cirurgia no olho para poder enxergar melhor. Então, isso são questões de saúde, mas o que Pedro está dizendo aqui é o engano do exterior. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Gênesis 18:12. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida eu terei prazer, e meu senhor sendo tão velho. Então ela chamava o marido de senhor. E igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, como eu estava falando aqui do feminismo, imagina você achar que essas mulheres feministas vão querer ser colocadas como um vaso mais frágil. Para elas é um insulto isso. Aqui diz que são coerdeiras da graça da vida. Na verdade, nós mulheres, nós trazemos seres à vida. Nós emprestamos o nosso útero para isso. Inclusive, aqui é algo muito importante, né? Quando o homem não dá essa devida honra e cuidado à mulher, até as suas orações ficam impedidas. À medida que o tempo passa, a sociedade em geral se distancia mais e mais da verdadeira adoração a Deus, respeito e obediência à sua palavra. O fato de Sara tratar Abraão de senhor era um sinal de consideração e elevada estima para os padrões do povo de Deus no Oriente daquela época. O princípio subjacente, entretanto, é que as atuais discípulas de Sara são as crentes que buscam agradar a Deus em primeiro lugar e por isso desenvolvem uma personalidade paciente, bondosa e destemida, ou seja, não se deixam influenciar ou amedrontar por nada nem por ninguém. Provérbios 3, 25 e 27. Ao homem cabe cuidar com dignidade e carinho da mulher, como ser mais delicado e sensível. Entretanto, a mulher é igual ao homem quanto à graça salvadora e às responsabilidades do discipulado cristão. Gálatas 3, 28. A desobediência à palavra de Deus prejudica tanto a comunhão com Deus quanto a vida conjugal e o relacionamento com a igreja. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Colossenses 3,19. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Próximo título: o amor fraternal, a paciência na aflição segundo o exemplo de Cristo. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos. Sede compassivos, sede atenciosos.
Romanos 15:5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. 2 Coríntios 13:11. Finalmente, irmãos, a Deus. Sede perfeito, sede de bom conforto, sede de uma só mente. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. Não retribuindo mal por mal, ou maledicência por maledicência, porém ao contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Nós temos que entender que nós somos um povo separado. O que é isso? Um povo kadosh, um povo santo separado. Então, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Este mundo, ele devolve tapa por tapa. Rancor por rancor. Raiva por raiva. Amargura por amargura. Nós temos que ser diferentes. Nós não somos deste mundo, nós não somos... do mesmo molde que este mundo foi feito. Quando eu falo mundo, né, os ímpios, no caso, as pessoas que rejeitam a Deus e a sua palavra. Vamos ver os versículos. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12:17. Não retribuas a nenhum homem mal por mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. 1 Tessalonicenses 5:15. Vede que ninguém dê mal por mal a ninguém, mas sempre seguir o que é bom, tanto uns para com os outros como para com todos os homens. Não é uma tarefa fácil, porque quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós agíamos dessa forma. Mas agora que somos iluminados pelo Evangelho de Cristo, nós não podemos continuar agindo dessa forma. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie a sua língua do mal e seus lábios, para que não falem maliciosamente. As advertências de Pedro são ecos das palavras de Jesus, Paulo e Tiago. Contudo, ele cita parte do Salmo 34, a fim de encorajar todo cristão a praticar as virtudes ensinadas em 1 Pedro 3, 8, 9, com a promessa de uma vida feliz, apesar das tribulações cotidianas, contando com as bênçãos de 1 Pedro 3, 10, 12. Aparte-se do mal e faze o bem, que busque a paz e siga. Então, nós temos que nos apartar do mal e fazer o bem. Buscar a paz e seguir, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então, nós temos que nos afastar de toda espécie de mal, de tudo aquilo que vem de encontro às Sagradas Escrituras, ou seja, é contrário àquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Isso é mal. Então, nós temos que ter um discernimento, o que é bem e o que é mal. E quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? Então, fazer o que é bom nunca vai ter uma retaliação, né? Porque nós estamos amparados pela palavra de Deus. Romanos 13, 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade, faze o que é bom e terás louvor dela. Mas se sofrerdes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. É muito difícil que alguém venha sofrer fazendo o que é certo, direito e altruísta. Foi o que eu falei anteriormente. No entanto, mesmo que isso venha a ocorrer, o cristão é encorajado a temer a Deus e nele confiar absolutamente. Isaías 8:13.
Mateus 5,10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. 1 Pedro 2,20. Porque que glória será essa se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo o bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. 1 Pedro 4,14. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Aleluia. Então, pelos ímpios vem a blasfêmia, mas pelos justos vem a glória. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Mansidão e temor. Isaías 8, 12 e 13. Não digais vós uma conspiração, a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem estejais atemorizados. Santificai ao Senhor dos exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. Mateus 5,10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Nós não temos que contender com as pessoas, de ficar discutindo. Isso não agrega em nada. A única pessoa que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo é a Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, o inimigo ele vai querer trazer uma contenda para nos inflamar com ira, com ódio, com contendas. Então, nós temos que respirar fundo e, se for preciso falar algo, fale o que está nos oráculos divinos, na palavra de Deus. Tendo uma boa consciência, para que enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Quem tem um bom comportamento em Cristo, não tem acusação para essa pessoa. Aqueles que acusarem serão envergonhados. O cristão está sob as bênçãos de Deus e de posse da verdade, portanto não tem do que se envergonhar ou temer. Sua apologética, ou seja, a defesa da fé, deve ser proclamada com mansidão, paciência e consideração à pessoa humana daqueles que se opõem, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus e carecemos da iluminação do Espírito Santo. Sempre que tratamos aqueles que nos caluniam ou difamam com mansidão, compreensão e respeito, inclusive baixando o tom da nossa voz, demonstramos que a amargura do oponente não faz sentido e entregamos a situação ao perfeito juízo de Deus. Não há nem haverá mais qualquer sacrifício pelos pecados da humanidade. Não há nem haverá qualquer sacrifício. Nenhum outro sacrifício. Já aconteceu esse maior sacrifício que foi Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, morto no madeiro. Seu sangue derramado, quitado as nossas dívidas, mas ele ressuscitou e voltará. Aleluia. Então, nós temos que entender, irmãos, eu tenho entendido isso, que cada pessoa que começa nessa caminhada da Techuvá, todos nós um dia começamos. Todos nós começamos, só que nós vamos caminhando, nós vamos subindo nesses degraus da Techuvá. Só que o subir nesses degraus da Techuvá não pode nos deixar orgulhosos, vaidosos, arrogantes, muito pelo contrário. Nós temos que, à medida que subimos na escadaria da Techuvá, nós nos humilhamos. Os humilhados serão exaltados, porque se nós estamos subindo, não é pela nossa força, é pela vontade de Deus que tem sido misericordioso conosco.
e tem nos dado essa capacidade de entendimento, as revelações que Ele vai nos dando. Então, com a mesma paciência que Ele nos tratou desde o momento em que tivemos a primeira faísca da revelação da palavra de Deus, essa mesma paciência nós temos que ter com os irmãos também, que estão começando, ou até mesmo ainda nem começaram, porque nós também um dia estivemos ali, neste mesmo lugar, na base da escada. E muitas vezes aqueles que estão na base da escada, é uma atitude normal do ser humano, o não. Diante de qualquer informação que pareça um escândalo, que pareça uma coisa sem sentido, a primeira reação é a negação. Isso, se você for pesquisar, é algo real. Então, diante de uma nova informação, algo que você julga, isso é totalmente errado, isso não existe. Mas à medida que a Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus, vai ministrando, você vai abrindo os olhos, né, espirituais, né, os olhos do entendimento, e vai subindo esses degraus. E por isso que aqueles que já estão lá no meio da escadaria, um pouco mais acima, tem que ter paciência com aqueles que estão começando, né? É isso que Pedro está ensinando aqui, a nós termos paciência, mansidão, para aqueles que estão iniciando essa caminhada. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. 1 Pedro 4, 15, 16. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como os que se entremetem em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisso. Aleluia. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados. O justo padeceu pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo é o maior exemplo disso que Pedro está falando aqui. Que ele, sendo filho de Deus, ele se despiu, se fez humano, morreu num madeiro, humilhado, execrado publicamente, em nosso favor. E por que muitas vezes nós nos julgamos como sendo maiores do que o próprio Cristo e não queremos passar, muitas vezes, por essas humilhações, por esses sofrimentos? Pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pedro usa propositalmente a expressão original grega kerussem, proclamar ou anunciar, em vez de evangelizar, para deixar bem claro o tipo de pregação vitoriosa realizada por Jesus sobre o inimigo e toda a malignidade do universo. Aqui o comentarista faz um comentário muito inteligente, porque existe uma teologia que diz que esse versículo quer dizer que Jesus foi pregar a pessoas, né, lá no Sheol. Isso não é verdade. Ali, quando Cristo ele desceu ao inferno, a palavra diz que ele foi morto, desceu ao inferno, ele foi proclamar a sua vitória ali no inferno, para aqueles espíritos, aqueles demônios já condenados. Então ali ele foi devolver para Satanás todas as promissórias, né, que era contra nós, todas as dívidas que era contra nós. Ele quitou com a sua morte, com o seu sangue. Então ele pegou todas aquelas dívidas, todas aquelas milhares de milhões de bilhões de dívidas ali e entregou nas mãos de Satanás, dizendo: não há mais nada a ser pago, tudo foi pago pelo meu sangue, eu quitei essa dívida.
eu quitei. Então, esse pregou não é no sentido de de evangelizar, mas de confirmar a condenação daqueles seres caídos e de declarar a vitória de Cristo na cruz. Os quais em outro tempo foram desobedientes. Então, de quem está falando? Desses espíritos caídos. Ele está dizendo aqui, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Gênesis 6, 5, 8. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse, eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, coisa rastejante, as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Nessa passagem, o dilúvio, ele simboliza o batismo. Exatamente, né? O batismo ilustra a própria salvação. No dilúvio, a água representou a morte de todos os ímpios. O batismo evoca a morte redentora de Cristo e figura a morte do velho homem no crente. Inclusive, né, a gente sabe, Gênesis fala que os filhos de Deus viram como as mulheres eram belas. Essas mulheres eram filhas de Caim. E ali eles tiveram relações com elas, né? E geraram néfilins, geraram seres caídos. E o batismo, que é o dilúvio, né? Ele veio para limpar a terra, ele veio para lavar a terra de tanto derramamento de sangue, de toda a imundícia que virou aquele tempo em que Noé foi levantado ali como justo. Nós temos que entender que o dilúvio teve esse sentido de purificar a terra. No dilúvio, a água representou então a morte de todos os ímpios, o batismo evoca a morte redentora de Cristo e figura a morte do velho homem no crente. O batismo, portanto, é o grande símbolo da salvação por ilustrar vividamente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, nossa arca, e a nossa identificação com Ele nessas experiências. Romanos 6, 3, 4. Muito interessante ele colocar Cristo como a arca, porque Cristo é a única arca na qual nós podemos embarcar. Não existe outra arca, não existe outro meio de salvação. A responsabilidade do cristão é esforçar-se para que todo o simbolismo do batismo se concretize em seu convívio prático e diário com o Espírito Santo. Então, não resolve apenas você fazer algo exterior, um batismo como um ritual, não. A água, Jesus Cristo, ele diz que ele é água viva. A palavra também é essa água que nos purifica e nos limpa. Então, o interior sempre, ele prevalece sobre o exterior. O exterior, ele vem como um testemunho para as pessoas de uma nova criatura, de uma transformação. A salvação ocorre pelo poder transcendente da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Aleluia. Efésios 1:20, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais. Glórias e glórias a ti, Senhor. Continuaremos num próximo vídeo. Shalom.